graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Estava ali quietinho, escondido, porque estou mal. Mas vamos que vamos, né? Graças a Deus estamos cá. E eu estava no começo do louvor e as pessoas chegando e todo mundo louvando. Eu fiquei tão feliz. Primeiro domingo do ano, nós podemos estar juntos, como igreja, louvando o Senhor, querendo buscá-lo, porque realmente, se nós não buscarmos a Deus, nós estamos perdidos. Se nós não nos submetermos a Ele, a gente não vai ter chance. Vocês viram o que aconteceu sábado, não viram? O que aconteceu sábado? E não vai parar no maduro não, vai até o verde. E a movimentação geopolítica não para? Não interessa se está certo ou está errado, não é essa questão. Porque tudo está sendo permissão de Deus para que Jesus possa voltar. Para que o cenário político do mundo esteja preparado para que o Senhor Jesus volte e nos leve com Ele. E a grande questão é essa. Alguém poderia imaginar que no terceiro dia do ano isso ia acontecer? Ninguém. E já estava tudo planeado. O Trump não acordou no dia 2 e falou: amanhã eu vou pegar uma vida. E a questão é essa. Como é que nós estamos planeando a nossa vida? Mais um ano se foi, 2025. A gente já está no 4º dia de 2026. Você acha que o ano de 2025 passou rápido ou demorou? Rápido, né? Imagine como vai ser 2026. Dia 31 de dezembro de 2025 para hoje, dia 4 de janeiro de 2026, mudou alguma coisa na sua vida? Mudou? Opa! Coisa boa ou coisa ruim? Hã? Coisa boa? Maravilha. E você espera mais mudanças? Vocês estão se sentindo iguais ao dia 31 de dezembro ou vocês estão se sentindo diferentes? Antes do Natal, vocês fizeram algum planeamento? O ano já está se findando, já começa o próximo ano. Nesse próximo ano eu tenho X metas. Hã? Você pensou em alguma coisa que você já queria ter começado assim que o ano virasse, mas como você comeu pouco e dormiu menos ainda, você ainda não startou? Você sonha com alguma realização agora em 2026? Você tem sonhos? Você tem objetivos? Você tem conquistas que você almeja? Todos os anos, nos últimos anos, desde quando nós estamos cá em Portugal, o meu desejo sempre é, no ano seguinte, ou depois das férias de verão, entrar no ginásio. E eu já entrei algumas vezes. E saí todas elas. Nunca permaneci.
E sexta-feira à noite, eu fui questionado pelo Eduardo da seguinte forma: papá, quando vocês estiverem no ginásio, olha só, eu posso estar lá para incentivá-los? Então ele já nos colocou lá dentro, entrou junto com o objetivo de nos incentivar, para que a gente não saia, para que a gente fique. E a gente tem agora esse ano de 2026 pela frente, com as páginas completamente em branco. A história, os sonhos, os objetivos que nós iremos viver esse ano, nós ainda não vivemos e ainda não escrevemos. Mas já está tudo escrito por Deus. E não vai ter uma vírgula que vai falhar e que Deus vai falar: epa, isso daqui não estava planeado. Não tem nenhuma decisão que nós tomarmos ou atitude que nós não tomarmos que vai fazer com que Deus reveja o livrinho dele e fale: opa, isso aqui não estava no script. Isso daqui que o Danilo fez não é o que eu planeei. O Senhor, Ele controla, Ele comanda, Ele domina absolutamente tudo. Não escapa nada dele. E a grande questão é: como é que nós estamos a começar esse novo ano? Tirando o dia de hoje, vamos dar uns pontos. Porque domingo de manhã você teve que vir para a igreja. Mas você já leu a Bíblia no dia 1º, no dia 2º e no dia 3º? Você já leu a Bíblia os 3 dias? Você tenciona ler a Bíblia todos os dias desse ano? O seu objetivo é aprender mais de Deus, conhecer mais esse Deus maravilhoso que tem cuidado de cada um de nós. Só que a forma para nós conhecermos Ele é na leitura da Bíblia. Como que está sendo a sua concepção? Como é que está a sua concepção para esse ano? O livro de Provérbios, ele dá uma excelente orientação de como nós devemos iniciar um ano novo, sabia? Ele nos mostra como nós devemos prestar atenção naquilo que realmente vale a pena. Porque as distrações, elas não vão cessar. As distrações, elas não vão parar. Tudo aquilo que é para tirar o nosso foco não vai se eliminar. Aliás, vai aumentar, vai escalonar cada vez mais. O livro de Provérbios, ele nos dá dicas infalíveis do que nós devemos fazer e como devemos fazer para termos uma vida vitoriosa no Senhor. Quem quer ter uma vida vitoriosa em Deus? Alguém não quer ter? Mas como que é essa vitória? Como é que se dá essa vitória? Qual é o objetivo dessa vitória que o Senhor quer nos dar nele? Abre aí Provérbios 1, a gente vai ler os 7 primeiros versículos. Eu vou pedir para alguém ler para mim, por favor. Assim diz a palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 1, versículo 1. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel.
versículo 2. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência. 3. Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. 4. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom senso. 5. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos. 6. Para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras do sábio e as suas intenções. 7 e último, o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Palavra do Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque a tua palavra é viva, eficaz. A tua palavra é mais cortante que uma espada de 2 gumes. A sua palavra penetra, Pai, na nossa alma. Senhor Deus, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações e que o Senhor nos ajude, Pai. Que nós possamos realmente colocar como objetivo desse ano de 2026 te servir cada vez mais. Te amar verdadeiramente, Deus. E deixar que o Senhor conduza as nossas vidas. Guarde os nossos corações e mentes, protege todos aqueles que não puderam estar cá. Visite-os com teu Espírito Santo, aqueles que estão a trabalhar, aqueles que estão doentes, que o Senhor derrame da tua cura, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é um Deus de amor, que nos uniu e nos trouxe hoje aqui. Obrigado por tudo, Pai. É o que eu peço e agradeço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Salomão, o rei Salomão, filho de Davi, o rei Davi, o rei de Israel, escreveu os provérbios. Olha quem era Salomão, para a gente entender realmente por que esse livro de provérbios ele tem tanta sabedoria. Abre aí, segundo livro de Reis, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 5 e depois do 9 ao 13. Segundo livro de Reis, capítulo 3, versículo 5, depois a gente vai ler do 9 ao 13. Segundo Reis 3, 5. Se eu me perdi, que eu tô achando que eu me perdi, sabia? Peraí, que minha cabeça não está muito boa, não. Dá um desconto hoje. Não é não, ó. Viajei nesse primeiro, segundo, ó. Como é que vai ser segundo? Primeiro. E pior que você sabe o que acontece? Eu coloquei aqui primeiro, mas como tem a linha da pauta aqui aqui do caderno, eu achei que era segundo. Eu falei, que estranho. Primeiro Reis 3. Primeiro Reis 3, versículo 5, depois do 9 ao 13. Alguém pode ler, por favor? Primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 5 e depois do versículo 9 ao 13. E então Gideão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonho e disse: Deus, pede o que quiseres que te dê. 9. Isso, do 9 ao 13. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discernir entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu grande povo
E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus: porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riqueza, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis, por todos os teus dias. Imagine Deus aparecer para você uma noite e fala assim: Danilo, pede o que você quiser. Hã? Imagine Deus chegar para você e falar para você, pedir para Ele qualquer coisa. Deus, o Criador dos céus e da terra, chegar para você e falar: pede o que você quiser. Eu já consegui imaginar algumas coisas fichas, né? Não é? Para você ver como Deus sabe para quem Ele tem que aparecer. Porque Ele apareceu para um homem que Ele simplesmente pediu sabedoria, pediu discernimento, pediu inteligência para poder julgar. E aí, Deus responde que esse pedido agradou a Deus. E como essa forma que Salomão falou com Deus do que ele queria, deixou Deus tão feliz, que ele falou: como você pediu isso? Nunca houve e nunca vai haver alguém com tamanha sabedoria como a sua. E da mesma forma, toda a riqueza eu vou te dar. E Salomão foi o homem mais rico que já houve. Dá para entender quem é o nosso Deus? E às vezes a gente fala assim: ai, Deus não fala comigo. Deus não me responde tal coisa. Deus esqueceu de mim. Deus não liga para mim. E muitas vezes Deus não nos abençoa com aquilo que a gente quer. Sabe por quê? Porque a gente vai se perder. Não é porque Deus não gosta da gente. Não é porque Deus Ele quer nos castigar. Ele quer nos deixar ali, ó, no cantinho tristes. Não. É porque Ele sabe exatamente o que cada um de nós precisamos. Precisamos para viver e precisamos para servi-lo. Mas a grande questão é, mesmo assim, nós estamos vivendo a vida que Ele quer para nós e nós estamos servindo Ele com aquilo que Ele tem nos dado? O ano de 2025 já passou. Sabe, tudo aquilo que nós não fizemos para o Senhor, agora em 2026 a gente tem a chance de fazer. A gente não sabe se esse ano vai estourar uma terceira guerra mundial. Você sabe? Não sabe. Mas quando estourou a guerra lá na Ucrânia, como é que foram os preços aqui em Portugal, que está a 4.000 quilômetros de distância? Explodiu tudo, você lembra? Então imagine uma terceira guerra mundial com essa movimentação na América Latina. A gente não sabe. Se nós não estivermos focados na palavra de Deus, nós ficaremos desesperados, ou seja, sem esperança. Só que Deus Ele não quer isso para mim, Ele não quer isso para você. Ele não quer isso para a igreja dele no mundo. Ele quer que a igreja dele se fortaleça cada vez mais. Mas como que nós nos fortalecemos? Se nós
estudarmos a palavra dele. Se nós buscarmos a face dele. Se nós fizermos a vontade dele. Se nós servirmos ele com o quê? Com a nossa vida, com as nossas riquezas, com os nossos bens, com as nossas saúdes, com a nossa inteligência, com o nosso discernimento, com a nossa perspicácia. Ou seja, se nós servirmos a Deus com todo o nosso ser, nós teremos uma vida, mesmo que seja um mundo em guerra, nós teremos a nossa vida guardada nele e a nossa mente descansando nele, assim como o nosso coração. A gente tem uma oportunidade ímpar. Hoje é só o 4º dia do ano. Só. Ou seja, tem 362 dias, ou 363 dias. Esse ano é bissexto, eu nem sei se tem 29 no fevereiro. Esse ano é 28, né? Então pronto, 361 dias. E aí? É dia, não é dia? Quem é que vai viver esse dia? Nós. Agora o que a gente precisa fazer? Buscar em Deus a forma de nós vivermos. Olha só, em Provérbios, a palavra está dizendo que a finalidade dos provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas. Você quer ser sábio? Sim ou não? Sim. Você quer ser disciplinado? A palavra diz que você tem que fazer o quê? Ler provérbios. Está aqui, ó. Não tem segredo. Está aqui escrito. A finalidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas. Ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Acredito e espero que cada um de nós tenha pessoas mais sábias do que nós, nos ajudando nessa vida. Se você ainda não tem, está perdido. Peça para Jesus alguém. Mas o próprio provérbio, a própria palavra do Senhor está dizendo que a palavra de Deus vai nos instruir a compreendermos as palavras daqueles que são mais sábios do que nós e que estão à disposição para nos ajudar. É uma ferramenta que eu preciso usar diariamente para que a minha vida seja uma vida coerente com o que eu digo que eu sou, crente em Jesus Cristo. Ser crente em Jesus Cristo requer coerência. E eu preciso ser coerente. Não é? É como, infelizmente, você vê vários exemplos e daí depois você vê uma vida desgraçada de atletas que se desviam para outras coisas. E aí você vê o final deles. Vão parar no Big Brother, ó. Que fazem. Fim de carreira. E espiritualmente a vida cristã não tem diferença. Se nós não mantivermos a disciplina da leitura bíblica diária, a porção diária, nós estamos perdidos. A gente não vai conseguir, com Cristo, vencer esse mundo. Jesus disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em Cristo somos mais que... Tá bom, só que não é simplesmente, Jesus, obrigado, Jesus está ali, Ele está lá indo na frente, Ele toma a frente da batalha e eu fico lá vivendo a minha vidinha. Não é assim. Vou usar esse exemplo aqui. Trump, para pegar o Maduro, sabe quantos soldados estavam ali de prontidão? 15 mil. Não foi dado um tiro, não derramou sangue, não fez nada. Foi lá, pegou e foi embora. Mas tinha 15 mil soldados. Porque se queimasse uma lâmpada, aliás, ele apagou a luz de Caracas, né?
Entende como é que é? Nós somos quem? Os soldados do general que é Cristo. Agora nós precisamos estar o quê? Sempre atentos, preparados, com a arma na mão. Qual é a arma? A palavra de Deus. Então, se nós não entendemos que precisamos desesperadamente, todos os dias, ler, orar e buscar, esse ano de 2026 vai ser um fiasco. E aí, ele continua. Quando nós olhamos para a antiguidade, porque aqui está falando sobre sabedoria, né? Quando você vai ver a questão de sábios, você geralmente vê os filósofos gregos, né, que falam várias coisas e não sei o quê. E que de cristianismo a maioria não tinha nada, não sei nem quanto tinha. E a questão é, nós não podemos nos sentir inferiores, ou que nós não podemos adquirir a sabedoria. Porque a sabedoria plena, suprema e integral é a sabedoria do Senhor. E Ele quer nos dar. Mas para Ele nos dar, eu preciso acessar a ferramenta que Ele me deu, que é o quê? A palavra de Deus. Quando não há sabedoria bíblica, ensinada e vivida, muitos ditos sábios podem distorcer aquilo que deve ser inegociável dentro do nosso lar. Nós estamos vivendo, até hoje, um dos piores momentos em relação às influências que os nossos filhos recebem. Vocês sabem o que ensinam nas escolas, não sabem? São coisas cristãs ou anticristãs? O que aparece nos videogames, nos jogos, são coisas cristãs ou anticristãs? As músicas que são cantadas são cristãs ou anticristãs? E às vezes parece que está todo mundo anestesiado e bate palminha vendo a criancinha dançando, cantando e falando coisas assim, ó, que eu nem tenho coragem de repetir aqui. Aliás, em lugar nenhum. Por quê? Porque está sendo formada uma nova geração que cada vez mais vai estar mais longe de Jesus. Então, sabe quando você tem um filho que você não quer vir para a igreja? Venha só na igreja por ele, já está ótimo. Porque você já é adulto, o problema é seu. Essa é a verdade. Quando tem a festinha lá do Halloween, ai, mas o meu filhinho, tadinho, ele vai chorar porque ele não vai estar fantasiadinho. Você negocia isso com Deus? Já já vai ter o quê? A festinha do carnaval. Que lindo, todo mundo fantasiadinho, dançando, fazendo desfilinho. Gente, tudo festa do Satanás. E não é possível que os crentes continuam levando os filhos para isso. E você não precisa ter medo, não precisa ter vergonha não, fale a real. Eu e Elaine, desde 2017, quando... 2017 não, quando a Pedro entrou na escola, foi 2017, né? Foi onde o Rafa nasceu. Inegociável. Inegociável. Carnaval e Halloween, inegociável. E sabe o que aconteceu? A dona da escola pede oração para a gente. Nós não impusemos nada, fomos educados, nós só falamos, olha, nós não acreditamos nisso e não queremos que o nosso filho participe disso. Se passaram 8 anos, Halloween e Carnaval, 0. E somos respeitados na escola, não porque eu tenho dinheiro, porque eu não tenho. Mas pela nossa posição, sabe por quê? Porque Deus nos honra. Aí é que está. Eu não tenho que ter medo de ninguém. Se eu sirvo a Jesus Cristo, eu não tenho que ter medo de ninguém. Eu não posso compactuar com coisas que são inegociáveis em relação ao Evangelho que eu vivo, ao Evangelho que eu creio, ao Evangelho que eu digo que conheço. Então nós estamos vivendo um momento muito delicado
aplicado aonde? Nós precisamos o quê? Cuidar das nossas crianças. Agora, como que nós iremos cuidar das nossas crianças se nós não lemos a Bíblia? Se nós não estudamos a palavra? Se nós não participamos na comunhão do corpo? Para fevereiro, só em fevereiro, eu vou voltar à escola dominical. Quando nós iniciamos a escola dominical no ano passado, todo mundo empolgado, vinha lá, tinha 30 pessoas lá na salinha. Começamos aqui, depois começamos ali, tarará, tarará, tarará. Aí, tá chovendo, não vem. Tá frio, não vem. Quero dormir, não vem. Comi demais ontem, não vem. Eu vim 3 domingos seguidos, fiquei sozinho ali, não veio uma pessoa para a escola dominical. E a minha pergunta é, nós queremos realmente aprender a Bíblia? Nós queremos realmente colocar em prática algo que a gente aprende para viver uma vida que glorifica o Senhor? A questão é essa. Eu não posso vir para a igreja simplesmente para bater um cartãozinho e me purificar e me sentir bem e voltar para a minha vida normal. Não é isso. É 1h30, uma vez por semana. É muita coisa? Qual é a coisa que você só faz 1h30 uma vez por semana? Fala vir na igreja. Tem alguma outra? Não tem, pois não? É porque não tem. Todas as outras coisas nós fazemos muito mais horas, muito mais intensamente e muito mais comprometidos. Essa é a verdade. E a questão é, nós queremos realmente, em 2026, que a gente não tem ideia do que vai acontecer, sermos mais fortes espiritualmente falando e vivermos a vida que Cristo tem para nós? Então nós precisamos da palavra do Senhor. Olha só, o versículo 4 ele é muito interessante. Versículo 4 não, pode ser a partir do 3. A finalidade dos provérbios é ensinar uma vida disciplinada e bem-sucedida. Nos ajudar a fazer o que é certo, justo e imparcial. Ou seja, nos ajuda em todas as áreas da nossa vida. Vai te ajudar no seu trabalho, vai te ajudar na sua escola, vai te ajudar com o seu vizinho, vai te ajudar com a sua família. O Senhor, Ele deixou escrito algo para a nossa vida integral. É para a nossa vida espiritual, mas é para a nossa vida moral. É para a nossa vida social. É para a forma como nós vivemos nesse mundo caótico. Que está caminhando para onde? Para desgraça. Esses provérbios darão, olha só, versículo 4. Juízo aos ingênuos, conhecimento e discernimento aos jovens. Infelizmente, antes do ano acabar, eu e a Helena, a gente estava falando, putz, infelizmente, quando virar o ano vai começar aquele monte de notícia de tragédia. É ou não é? Vocês viram quantas aqui em Portugal? Quantas coisas absurdas. E aí? E se acontecesse com um de nós aqui, como é que ia ser? É porque a gente sempre acha que é para lá, que é com o outro, que é com um lado ou do lado da rua. Então, os provérbios, eles nos ajudam de uma forma integral. Nós que precisamos ajudar os nossos filhos, nós que não temos filhos, viver de uma forma melhor, os jovens que estão caminhando para uma vida adulta. Por isso que nós, que somos responsáveis, precisamos o quê? Inserir a palavra de Deus como se fosse o pequeno almoço para os nossos filhos. Não é algo, domingo vai lá aprender a Bíblia. E eu sei que graças a Deus aqui nessa igreja, tem famílias que ensinam seus filhos durante a semana. Glória a Deus por isso. Que tem o seu culto que não é dominical, é o seu culto diário, doméstico.
E é isso que tem que ser. Porque aqui é só para esse monte de gente diferente se reunir. Mas se reunir com o propósito do quê? De adorar o Senhor. Mas a gente tem que trazer durante essa semana o quê? Nós temos que viver o quê? Uma curva ascendente. Ou seja, a gente está vindo, ó. Chega domingo é o ápice. Puxa, vamos compartilhar com os irmãos. Vamos estar juntos servindo ao Senhor. E não é simplesmente durante a semana aquela vida desgraçada, aquele ranço, aquela murmuração, aquela reclamação. Vai chegar domingo, ai, agora deu uma purificada. Eu quero purificar, vai nadar lá no rio que está gelado pra caramba, vai ver se não vai dar um choque purificante. É assim que tem que ser a nossa vida. Olha só. Aqui está dizendo, versículo 5, que o sábio que ouvir o provérbio, olha só, está falando agora sobre o sábio. Que ouvir os provérbios, ele vai se tornar ainda mais sábio. Quem tem entendimento vai receber orientação. Sabe qual é a beleza da sabedoria? É que a sabedoria é para todo mundo. É para os simples, é para os poderosos, é para os jovens, é para o próprio sábio, é para o instruído, porque está aqui, é a palavra de Deus. E graças a Deus, nós aqui onde moramos e de onde viemos, temos livre acesso. Olha só, Jesus, ele falava por parábolas. E o que ele fazia? Ele revelava aos seus discípulos as verdades dos mistérios do reino de Deus, de uma forma que eles entendiam e que os outros não entendiam. Por quê? Porque Jesus tinha um objetivo. Só que o Senhor, ele quer se revelar a nós cada vez mais. O Senhor, ele quer que nós o conheçamos cada vez mais. Sabe por quê? Porque nós seremos bem-sucedidos. E o bem-sucedido não é só, olha, conta bancária top, 10 mil euros é fichinha na minha conta. Não é isso. Você ser bem-sucedido é você ter uma vida que agrada a Deus. É isso que é ser bem-sucedido. É isso que eu e você precisamos. Sabe por quê? Porque quando a gente está no nosso trabalho, nós estamos naquela labuta, não é? Chefe em cima, meta cada vez mais, horário para entrar, horário de sair, está com dor de dente, tem que ficar, está com dor de cabeça, tem que ficar, está gripado, tem que ficar, não é? Então a gente já tem aquela pressão, a gente não precisa vacilar para ter outra. O mundo já está nos sugando, porque quer nos desestabilizar. Agora, se a gente não se fortalecer, como que a gente vai fazer? Por que nós temos que nos aprofundar nas Escrituras? Porque nós precisamos de sabedoria para vivermos essa vida louca dessa terra. A vida aqui é louca. E nós, se nos aprofundarmos nas Escrituras, nós teremos sabedoria para vivermos essa loucura dessa vida. Nós precisamos e temos o dever de instruir aqueles que estão sob o nosso cuidado, que são os nossos filhos. Nós temos ao nosso redor uma sociedade que está corrompida. A nossa sociedade está corrompida. Está cada vez mais degradada. E sem a sabedoria do alto, sabe o que acontece? A gente começa a ser levado. De pouquinho em pouquinho a gente nem percebe. Quando bobeia, você já está lá dançando. Tocando pandeiro.
Entende? As pessoas que nós amamos estão indo para o inferno porque não conhecem Jesus. Todas as pessoas que você ama, você tem certeza que elas estarão na eternidade com Cristo? Todas? Não? Então vocês já entenderam o trabalhinho que nós temos, não temos? Primeiro orar, porque muitos a gente não consegue pregar, falar. Mas nós não queremos que essas pessoas amadas vão para o inferno, queremos? Não. Tem umas que a gente quer, não as amadas, né? Mas nós precisamos o quê? Nos instruir na palavra do Senhor. Aí olha o versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Temer a Deus é o princípio do saber, da sabedoria. E a questão é, nós realmente temos temor ao Senhor? Sabe quando você desafia a Deus? Você já desafiou a Deus? Já. Você já desafiou a Deus. Você não falou assim, Deus, vou te desafiar. Mas quando você fez aquilo que você não deveria fazer e você fez, você desafiou a Deus. Você não fala de uma forma audível e literalmente assim, Deus, agora, com licença, que eu vou pecar, porque eu quero o meu prazer, a minha vontade, e depois a gente conversa. Você não faz esse enredo, por quê? Porque você não é besta. Só que eu e você somos mais bestas, porque sem fazer todo esse enredo, a gente faz a mesma coisa. E aí o que acontece? Deus fica só olhando. Fala, ô Danilo, eu te amo tanto. Vai buscar minha sabedoria. Não seja indisciplinado. Vamos falar outra coisa mais feia. Nós realmente respeitamos profundamente a Deus. Olha só. Digamos que nós vamos em alguma honraria dada ao presidente da Câmara, daqui de Paredes, beleza? Nós recebemos um convite e a gente está indo lá na Câmara para uma honraria. A gente fala, nossa, eu fui convidado. Você vai se vestir de qualquer jeito? Vai? Vai chegar lá mascando chiclete, falando alto? Vai? Vai. Vai sentar em qualquer lugar? Vai? Ou seja, você foi convidado pelo presidente da Câmara, que é uma autoridade colocada por Deus, que recebeu o voto popular. Você está num lugar onde você tem que ter modos. E modos às vezes que você nem sabe, porque você nunca foi lá. Mas você sabe que você não pode ir vestido de qualquer jeito. Você não pode chegar e sentar de qualquer jeito. Você não pode fazer nada de qualquer jeito. Você tem que esperar o quê? Instruções. Beleza? Isso significa que você tem respeito por aquela autoridade. Certo? Quando nós vivemos a nossa vida do jeito que nós queremos, sabe o que nós estamos falando? Deus, eu não respeito o Senhor. É isso que nós estamos falando. É isso que nós estamos vivendo. Deus, eu não te respeito. Eu digo que eu te amo, eu choro, eu canto louvor, eu jogo umas moedinhas ali na caixa azul, mas eu não te respeito. É isso que eu estou dizendo. Por isso que realmente nós tememos a Deus. Por isso que aqui, logo nesse finalzinho desse primeiro pensamento aqui, Salomão coloca, o temor do Senhor é o princípio do saber. Ou seja, eu respeito a Deus,
Eu admiro de uma forma incomparável a majestade do nosso Criador. Hein? Nós admiramos realmente de uma forma incomparável a majestade suprema que o nosso Criador tem. Eu desejo ser santo como Ele é santo. Abre aí 1 Pedro 1, 15 e 16. Alguém lê, por favor. Primeira Pedro 1, 15 e 16. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. 15 e 16. Perdão. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo porque eu sou santo. Olha o que Pedro está falando. Porque é santo aquele que te chamou, viva uma vida. Ó, não é você ficar lá no altar para alguém acender a velhinha para você não, viu? Que vai pegar fogo lá no inferno. É ser separado. Nós estamos nesse mundo, mas devemos ser separados desse mundo. Então o Senhor fala, sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, vocês me amam, vocês me respeitam, vocês me servem, vocês são os porta-vozes da minha salvação, então sejam como eu, sejam separados desse mundo. Que a gente possa buscar essa verdade nesse ano de 2026. Que a gente possa realmente, sabe qual é a real? Sair da nossa vidinha medíocre. Gente, a gente tem a vidinha muito medíocre. Essa é a verdade. Nós temos uma vidinha muito medíocre. E nós precisamos ter uma vida de vitória. Vitória espiritual. Não essas vitórias aí que estão vendendo aí que as igrejas enchem os cultos de vitória A, B ou C. Vitória espiritual na presença do Senhor. Amém? Amém. Obrigado, Jesus, por esse dia. Muito, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é Deus. Louvado e agradecido a Teu nome. Tem misericórdia de nós, Pai. E nos ajuda, nos encha com Teu Espírito Santo. Que o Senhor se alegre com as nossas vidas e que nós possamos Te obedecer e viver a Tua palavra. Ser santos como o Senhor é santo. E nós possamos temer ao Senhor de verdade, Pai. Muito obrigado, Jesus. Abençoe, Pai, a nossa comunhão na Tua ceia. É o que eu peço e agradeço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.